presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, participou das comemorações pelo Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e pelo Dia Internacional do Voluntário. Ao iniciar seu discurso, Pedro Guimarães se emocionou e chorou ao lembrar das pessoas que visitou e dos avanços que a Caixa vem promovendo na inclusão de pessoas com deficiência. Ele foi abraçado pelo presidente Jair Bolsonaro. Guimarães ressaltou o papel da primeira-dama Michele Bolsonaro e de sua liderança na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Assista. Para uso da palavra, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Presidente, ferrou. Normalmente eu choro depois. Vou tentar falar pouco. Um abraço. Presidente, na verdade ia ser no final, mas nós temos aqui dois presentes, um para a primeira-dama também. O da primeira-dama na comunidade Tabatinga, é uma comunidade com 5 mil índios. Aquele era o ex-cacique, agora é uma cacica, não sei se o nome é esse, uma cacica mulher, mas ela ainda não fala português. E eles ficaram muito emocionados, e eu queria dar os parabéns também para as Forças Armadas, porque o que eu vi lá é algo que me impressionou. As Forças Armadas não só cuidando da Tríplice Fronteira, mas cuidando da comunidade, e eu recebi uma lembrança, e eu, obviamente, quero passar para o senhor, porque o que eu recebi foi exatamente dos integrantes do Batalhão de Fronteira, que defendem o Brasil num lugar não trivial e que fizeram com todo carinho, e eu repasso para o senhor, porque afinal de contas o senhor é o comandante. Então eu queria... Em primeira-dama, na PAI Tabatinga, nós recebemos do Diego, e ele tem uma deficiência severa. E eu fiquei impressionado, assim, com carinho. Acho que quem tem contato com pessoas com algum tipo de deficiência, sabem que eles são muito espontâneos, ou gosta ou não gosta. E eu fico emocionado porque a gente normalmente quando faz essas visitas não consegue sair, nem quer sair. Então eu recebi esse quadro, e quando eu falei que daria para a senhora, foi uma emoção geral. Então eu gostaria de repassar para a senhora, exatamente por tudo que a senhora fez, porque o que é importante aqui, de coração aberto, não é agora. Esse filme nós fizemos com tudo que foi realizado na Caixa nos últimos 2 anos. A primeira-dama foi lá diversas vezes. Nós contratamos 2.200 brasileiros com algum tipo de deficiência. Foi a maior contratação da história do Brasil, eu não posso falar do mundo, mas isso foi realizado por quê? Porque o banco de todos os brasileiros não era o banco da inclusão de fato. Porque nós não respeitávamos as pessoas com deficiência e não tínhamos os 5%. Em janeiro, viajando pelo Brasil, eu recebi essa crítica, nós fizemos essa demanda, e quem estava lá para dar as boas-vindas foi a senhora. Então eu queria agradecer, presidente, por todo o empenho, e quando nós fizemos o primeiro contrato em braille do Brasil, nenhum outro banco tinha, foi janeiro desse ano, a senhora também estava lá. Então eu gostaria de dizer que a liderança da senhora inspira, e é com todo carinho que eu entrego esse quadro do Diego.
Era para ser no final, mas o presidente é mais rápido que eu. Quando a gente fala do Banco da Inclusão, e eu conversei com meu chefe, o ministro Paulo Guedes, e com o presidente da República, Jair Bolsonaro, eles me deram uma grande responsabilidade, que é a liderança do banco, de uma maneira matemática e meritória. E hoje eu vou falar uma coisa, começar falando de algo muito impactante. Quando esta gestão começou, nós não tínhamos nenhuma mulher. Nenhuma mulher. Nem uma vice-presidente. Nem uma diretora. O que é hoje a Caixa Econômica Federal? Nós temos, por enquanto, porque elas estão crescendo, 3 vice-presidentes e 10 diretoras. Então eu gostaria de uma salva de palmas. Algumas delas estão aqui. E eu gostaria que elas levantassem, por favor. Acho que eu estou vendo algumas lá. E eu gostaria de uma salva de palmas. E a Thaís, presidente, que não tem 40 anos, estava em breves, é a responsável pelo maior desafio da Caixa Econômica Federal. Um banco digital de 105 milhões de clientes. Então, uma moça jovem que tem uma carreira brilhante, com 38 ou 39 anos de idade, em sendo tudo aprovada, vai ser a presidente desse banco, em sendo tudo aprovado pelo Banco Central. Isso demonstra que o senhor, o seu governo, dá espaço às pessoas com deficiência e dá espaço às mulheres. Mas nós não estamos falando, nós estamos mostrando. Então, eu gostaria realmente de terminar falando o seguinte: como é que isso acontece? São 84 finais de semana viajando pelo Brasil. Estamos indo amanhã para Juazeiro do Norte e faremos até o final deste ano 87 finais de semana. Então também queria agradecer a Manuela, minha esposa, a Maria e o João que não estão aqui, porque realmente é algo sobre-humano, mas alguém tem que fazer, porque nós não teríamos descoberto tudo que a gente está vendo. Então faremos pelo menos um desafio que o presidente me fez lá atrás, 160 finais de semana até dezembro de 2022. Quando ele fez esse desafio para mim, eu achei que ele estava brincando, mas virou agora algo que eu não consigo viver sem, porque quando nós viajamos, nós realmente descobrimos algo diferente. Eu vou falar de um exemplo. Esse governo fez uma inserção de 38 milhões de pessoas que eram invisíveis e hoje têm uma conta de banco. Não só receberam auxílio, mas é mais do que isso. Essas pessoas, após a pandemia, poderão receber um microcrédito, poderão tomar esse crédito e não pagar 20% ao mês, como é hoje. Podem pagar 1,5%, 2% ao mês. E quando nós viajamos pelo Brasil, agora, 3 semanas atrás, nós, visitamos alguns lixões. E o que a gente viu é algo que eu nunca tinha pensado que existisse. Pessoas morando nos lixões e vivendo no chorume. O que nós realizamos 3 semanas atrás? 53 executivos da Caixa pelo Brasil inteiro. E nós vamos ajudar a mudar isso. E, Tatiana, no dia 7, na segunda-feira, o primeiro edital de financiamento aos lixões já será realizado na região de Uberlândia, com 8 cidades. O que isso significa? Apesar de ser uma responsabilidade das prefeituras, este governo termina as obras que outros começaram, antes de começar novas, e vai atrás da ajuda daqueles que precisam. Porque o Francisnaldo,
o Francisnaldo foi em breves, mas uma daquelas fotos foi na porta de uma casa menos de 5 metros quadrados. E essa pessoa trabalha, como tantos outros, 20 horas por dia. Então, na nossa opinião, isso é algo que a gente não pode aceitar e a gente está lutando contra isso. Então, estou meio confuso aqui, falei muito, mas eu queria, por fim, agradecer aos funcionários da Caixa Econômica Federal, a minha família, né, a minha segunda família, que se confunde com a minha família, hoje, na verdade, é uma coisa só. E a gente está terminando esse ano, que foi um ano único para a Caixa Econômica Federal, onde nós saímos de várias discussões e estamos chegando aqui com um banco diferente, que continua sendo humano, que continua tratando as pessoas com deficiência da mesma maneira que as pessoas normais. Sabe por quê? Porque certamente eu não sou normal. Não tem como. O que é ser normal? E dos 2.200 funcionários que nós contratamos, eu vou dar um testemunho. Os clientes da Caixa são clientes muito humildes. Eu vou dizer para vocês que os melhores funcionários que nós contratamos são os funcionários com deficiência. Sabe por quê? Porque eles estão acostumados a ter um olhar diferente. Porque normalmente, como o Gilson falou muito bem, por exemplo, quem está na cadeira de alguém aqui, normalmente você olha de cima para baixo. E isso não existe. Então eu queria dizer que todos eles, vem cá também, têm essa característica de ter o olhar diferenciado, porque quando um cliente chega na Caixa Econômica Federal, muitas vezes de chinelo, com a camisa suja, ele tem o mesmo tratamento, e muitas vezes com mais carinho, que um que chega todo cheiroso, de terno e etc. E isso é uma coisa que eu me orgulho muito de todos vocês, e efetivamente nunca mais a minha vida vai ser a mesma, porque o que vocês fizeram por mim nesses 2 anos, mais 2 anos, né, presidente? E o tempo que o senhor ficar, eu vou ficar, porque eu já falei que eu não desgrudo, efetivamente mudou minha vida. Então eu queria agradecer. Muito obrigado. Deixa eu tirar uma foto aqui.